Olá! Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você encontra temas relacionados à luta dos trabalhadores, dos movimentos sociais, com enfoque especial à categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com um membro do Comando Local de Mobilização, o professor Adriano Figueiró, que faz uma avaliação do novo plano de carreira aprovado pelo governo. É efetivamente a quebra de uma estrutura. Um perfil com o professor Saul Milder, que coordena pesquisas arqueológicas no curso de História da UFSM. Nós estamos subvertendo a teoria de ocupação humana na América. Além do quadro Questões Jurídicas com o professor José Luiz de Moura Filho. É uma previdência extremamente precarizada. E para encerrar o programa, como já é de costume, o comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. O projeto de lei do novo plano de carreira docente foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff ainda no final do ano de 2012. O ANDES e as suas seções sindicais, dentre elas a SEDUFSM, apontam esse projeto do governo como um ataque à categoria docente, especificamente à carreira, e ainda mais precarizando as condições de trabalho. Para falar um pouco sobre esse projeto de lei, conversamos com o professor do Departamento de Geociências, Adriano Severo Figueiró. Confira! No dia 4 de janeiro de 2013, a presidente Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei 4368, fruto de um simulacro de negociação entre o governo e o seu braço sindical na categoria dos docentes, que é o PROIFES. Esse projeto, apesar de sancionado como lei agora, ele foi desde o início e segue e seguirá sendo duramente criticado pelo ANDES e pelas seções sindicais filiadas ao ANDES. Para falar um pouco sobre o PL 4368, o De Docente Entrevista de hoje conta com a presença do professor Adriano Figueiró, do Comando Local de Mobilização. Professor, na sua opinião, qual elemento presente no PL 4368 é o mais prejudicial à carreira docente? É difícil a gente apontar um elemento como mais prejudicial, né? A partir do momento que nós entendemos o PL como mais um ataque à desestruturação da carreira, nós podemos pensar que o PL, na verdade, ele representa mais um elemento da política do governo, né, no sentido de desorganizar a carreira docente. Então, eu acho que o elemento essencial, se a gente pode elencar né, é efetivamente a quebra de uma estrutura. A estrutura de carreira e a estrutura remuneratória dessa carreira. Isso, para mim, é o elemento central que a gente pode pensar. Ou seja, não há mais uma garantia do professor que inicia a sua carreira de que ele vai ter uma sequência de nível por nível da carreira, porque o próprio PL coloca uma série de obstáculos nesse processo, não só na progressão dele de um nível a outro, mas também na questão dos ganhos que ele tem dentro de cada um desses níveis. Tanto o ANDES quanto a SEDUFSM criticam duramente essas modificações do plano de carreira e apontam como um dos principais impactos disso as mudanças que causam a desvalorização no regime de dedicação exclusiva. Qual é, para a universidade, o impacto de não se investir num regime de dedicação exclusiva? Veja, a dedicação exclusiva, ela representa uma das principais conquistas que nós já tivemos em termos de carreira e que foi colocada no púlcrice desde a década de 80, né, quando nós tivemos essa carreira. Por quê? Porque quando você trabalha com regimes de 20 horas, de 40 horas, na verdade o que está se propondo aí é o pagamento por trabalho realizado dentro da universidade, né? Ou seja, você tem uma determinada carga horária e você recebe por aquela carga horária.
E isso pressupõe que, se você quiser rendimentos adicionais, você vai utilizar o período fora do teu trabalho para ter outros empregos, para se dedicar a outras coisas e ter outras fontes de remuneração. Isso seguramente desvia o foco, a atenção e a energia que nós utilizamos aqui dentro, no regime de dedicação exclusiva, para produzir conhecimentos novos, para melhorar a qualidade dos nossos cursos, para atender a população. Então, o papel da dedicação exclusiva ela é fundamental, porque ela é a garantia para o professor de que ele não está recebendo uma remuneração pelo trabalho realizado. Ele está recebendo um salário digno para estar dentro da universidade, pensando a universidade e qualificando essa universidade. Ou seja, nós não estamos aqui simplesmente para realizar nosso trabalho e vamos embora, mas sim para pensar a universidade na sua integralidade e contribuir nas suas mais diferentes instâncias. Então, a dedicação exclusiva ela é muito importante dentro de um projeto de uma universidade de qualidade. Professor, então nesse conjunto de medidas do governo de ataque à categoria, eu planejei uma divisão, quero que o senhor fale sobre dois aspectos desses ataques. Primeiro, qual é o impacto financeiro do PL 4368 ao docente, ou seja, o impacto dele na remuneração, e qual é o impacto dele na concepção do trabalho de docente, na concepção de universidade e educação? Certo. Bom, falando inicialmente da questão financeira, né? O governo já não é deste PL, mas já tem sido uma prática do governo se negar a discutir uma estrutura remuneratória para a nossa carreira. Então, historicamente, desde que a nossa carreira foi estruturada em finais da década de 80, né, havia uma relação estabelecida em matemática que definia diferentes regimes de trabalho. Então, o professor que tinha um contrato, por exemplo, de 40 horas na universidade, ele recebia sempre o dobro de um professor que tinha um contrato de 20 horas, porque ele trabalhava o dobro, ele recebia o dobro. O professor que tinha um regime de dedicação exclusiva, ele sempre iria receber 55% a mais do que o professor de 40 horas, por conta de ter a dedicação exclusiva. Isso independente do nível da carreira em que ele estivesse. Isso criava uma segurança em termos de estrutura remuneratória. A partir dos últimos anos, o que o governo tem feito é desconsiderar essa estrutura, e o que ele passa a negociar em cada ano é simplesmente uma tabela de valores que não respeita essa estrutura. Ou seja, sendo mais claro, nós temos na tabela que o governo oferece atualmente, nós temos os professores com contrato de 40 horas que recebem menos do que o dobro de um professor de 20 horas. Ou seja, você trabalha o dobro, mas você não recebe o dobro. Da mesma forma, a dedicação exclusiva, dependendo do nível em que você esteja dentro da carreira, ele vai ter percentuais diferentes quando eu analiso o salário que o governo oferece para cada nível. Então isso nos cria uma incerteza absoluta, porque não se pode mais negociar uma estrutura quando não há estrutura. Então a nossa carreira acaba que você, digamos, não percebe o quanto você teve de perdas nos últimos anos, justamente porque você não tem mais como base de comparação uma estrutura de carreira. Então, na verdade, as nossas referências em termos do que o governo oferece de aumento se dão apenas a partir da inflação, mas não a partir da ascensão na carreira, porque isso se perdeu completamente. Agora, do ponto de vista das mudanças em termos da progressão acadêmica dos professores, aí os problemas também são de ordem muito grande, a desestruturação. Por quê? Porque na carreira que nós tínhamos até então, regida pelo PUCRIS desde a década de 80, ficava muito claro que se você já tem um doutorado,
você presta concurso para professor adjunto, você entra na carreira como professor adjunto. Né? Com o atual PL, independente de você ter mestrado, doutorado ou simplesmente a graduação, todos vão entrar no primeiro nível da carreira, que é de professor auxiliar 1. Então, isso por si já corresponde a uma inconsistência dentro da carreira, porque não é concebível um professor auxiliar 1 com doutorado. Isso não existe na carreira. Né? Então, na verdade, o governo ele não propõe uma nova carreira, mas ele propõe uma desestruturação do que já havia de uma forma que é incongruente com a realidade. Então, esse professor que entra, ele fica como auxiliar 1 durante o período do seu estágio probatório, né? E aí diz a lei que, ao final do estágio probatório, se esse professor tiver alguma titulação, ele poderá concorrer a uma progressão acelerada. Então, em tendo uma titulação de mestre, ele concorrerá a uma progressão acelerada para assistente, e em tendo titulação de doutor, ele concorrerá a uma progressão acelerada para adjunto. Mas isso também, considerando que a lei não estabelece o que significa esse concorrerá, né, nós já podemos entender que nem todos conseguirão. Então, um professor que até o dia 31 de dezembro do ano passado entrava na universidade por concurso diretamente como adjunto 1, a partir da aprovação da lei, quer dizer, este ano os professores que entrarem, já doutores, eles ficarão como auxiliar 1 e, em alguns casos, a gente imagina que, em não conseguindo a progressão acelerada, esses professores demorarão pelo menos 8 anos para chegar no patamar inicial que eles entrariam no ano passado. Então, isso é extremamente complicado. Então, eu penso que esse é mais um passo no sentido da desestruturação da carreira e que efetivamente desestimula os jovens doutores a quererem entrar na carreira docente das universidades públicas. Né? Porque o salário que esses professores irão receber como professores auxiliares doutores, ele é muito abaixo do que o mercado oferece em termos das universidades particulares, por exemplo. Professor, o senhor integrou o Comando Local de Greve, que agora transformou-se em Comando Local de Mobilização, com o encerramento da greve. Qual a perspectiva do movimento daqui para frente, mesmo com a lei já sancionada? Bom, nós entendemos que, independente do que acontecesse com a lei, o processo de mobilização, com todas as dificuldades que isso possa gerar dentro do nosso fazer cotidiano nas universidades, que está muito acelerado, que está cheio de trabalho para todo mundo, mas o processo de mobilização ele é imprescindível, né? Porque, como eu disse antes, a lei em relação à nossa carreira, ela é apenas um elemento desse processo todo de transformação que a universidade vem sofrendo. Né? Junto com isso, nós temos todo um processo aí de privatização dos hospitais, de expansão sem qualidade, de criação de cursos à revelia, de processos de flexibilização via ensino à distância, com baixa qualidade, que tudo isso faz parte da nossa preocupação do movimento docente. Né? Então, de fato, a mobilização hoje ela tem uma dificuldade, que ela é uma dificuldade prática, material, no sentido de que as pessoas encontram cada vez menos tempo e espaço para se organizarem, se reunirem e refletirem, né? Mas a nossa perspectiva é que nós precisamos continuar essa luta no sentido de convencimento das pessoas da importância da mobilização, de trazer as pessoas para discussões dentro dos grupos de estudo, dentro do sindicato, né, os grupos de trabalho, no sentido da gente continuar pensando a universidade
a partir de uma outra lógica diferente dessa lógica do governo, que é uma lógica de qualidade a nossa, né? A lógica de que a universidade ela precisa sim se expandir, ela precisa sim ser democrática, ela precisa sim ser totalmente pública, mas não a partir dos parâmetros que o governo está estabelecendo dessa forma, né? Porque nós entendemos que não pode haver uma diferença entre a universidade para os filhos da classe trabalhadora e uma universidade para os filhos da elite, uma universidade de qualidade para os que vão ser os gestores do sistema e uma universidade de baixa qualidade para aqueles que vão obedecer ao sistema. Então, não vejo como uma tarefa fácil e simples que se coloca no horizonte para nós, mas eu penso que a única saída que nós temos é continuar discutindo esse processo, é ter a clareza, a reflexão crítica para analisar não só esse PL, que é um ataque brutal contra o magistério superior, mas todas as outras iniciativas que dizem respeito à universidade, né? O que o governo está claramente dizendo para nós é o seguinte: cada um que queira uma remuneração melhor, que se vire por conta própria, vendendo serviço no mercado, né? Oferecendo a estrutura da universidade para cada um ganhar o seu dinheiro individualmente, e isso nós não queremos, nós não podemos aceitar, né? Porque isso é a dilapidação do patrimônio público, isso é a dilapidação da história de luta da nossa categoria, que quer viver do salário, que quer ter condições de trabalho dignas para se dedicar exclusivamente ao ensino, à pesquisa e à extensão, que é a tarefa da universidade pública. Vale lembrar que uma das principais pautas da greve de 2012 foi justamente a carreira docente. A greve de 2012 foi uma das maiores da história da categoria. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já com o programa De Docente. Hoje, no De Docente Perfil, teremos um professor do Departamento de História, Saul Milder. Ele é arqueólogo e coordena um grupo de pesquisa que recentemente descobriu artefatos de mais de 15 mil anos em Quaraí. Fique agora com o De Docente Perfil. Eu sou Saul Eduardo Seiger Milder, docente do UFSM, tenho 50 anos. Eu me formei em Uruguaiana, e lá é uma região riquíssima em termos arqueológicos, e eu fui estimulado por alguns professores, e em 1988, 89, eu comecei a docência no ensino superior depois de formado e ter começado o mestrado. Aí eu comecei verticalmente a pesquisar arqueologia. A chegada na UFSM em 1994, eu assumi a coordenação do Laboratório de Estudos e Pesquisas Arqueológicas. Bom, na realidade, nós temos dois tipos de projetos funcionando atualmente aqui no laboratório. Projetos de arqueologia histórica, que visam entender como se estabeleceram as sesmarias na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ou seja, o estudo das distâncias e ruínas de distâncias, como era o dia a dia, o cotidiano, rotas de comércio, essa parte da arqueologia histórica. A outra parte dos projetos do LEPA visa exatamente a pré-história, que é o nosso forte, que é o nosso carro-chefe. Então, visa estudos de quando o homem pré-histórico chegou na região sudoeste do Rio Grande do Sul. Então, nós temos um projeto específico em Quaraí, que estuda as duas partes, tanto o século XIX quanto a parte pré-histórica mais recuada. E nesse projeto de pré-história nós temos feito descobertas interessantes, que remontam à chegada do homem na região há 14 mil anos atrás. E é nesse projeto que o Bruno, que é nosso aluno de graduação, está inserido. Sou o Bruno Gato da Silva, eu sou estudante de História e tenho 20 anos. O que me motiva, então, nessa pesquisa é descobrir como esses grupos exploravam o meio ambiente, principalmente com as técnicas que eles utilizavam, como eles usavam matéria-prima, como eles escolhiam, ou seja, tentar ver a partir dos restos materiais desses grupos
quais são as escolhas, quais são as opções culturais, porque esse material nos proporciona refletir sobre as opções culturais. Então, são os resquícios da ocupação humana, porque madeira, osso na região não se conserva. Então, nós temos uma fração da cultura desses caras, digamos, desses grupos humanos, e o que me motiva é então tentar ver quais são as opções culturais, quais são as escolhas desses grupos nessa região, né, a partir do material lítico lascado. Bom, eu estou há tanto tempo fazendo isso que eu já quase esqueci o que me motiva na realidade. Mas uma das coisas que me motiva é ver o aprendizado dos alunos em relação à arqueologia, o grupo de alunos que tem no laboratório, a evolução deles, os artigos que eles vão publicando, desde os primeiros artigos incipientes até artigos que se tornam artigos clássicos dentro da arqueologia, é ver um aluno sair da graduação e mestrado, depois ir para o doutorado, e especificamente nesse estudo do sítio da Santa Clara, nós estamos subvertendo a teoria de ocupação humana na América. Quer dizer, o homem não pode estar há 12 mil anos no Estreito de Bering, no Alasca, e há 14 mil anos em Quaraí. Alguém tem que explicar o que esse homem de 14 mil anos faz em Quaraí, se ele deveria estar em Bering há 12 mil anos. Ou seja, nós estamos subvertendo uma teoria clássica da entrada do homem na América. A diretoria da Sedufism informa que a edição do projeto Cultura na Sedufism, que ocorreria no dia 19 de fevereiro, foi adiada em decorrência da tragédia do último dia 27 de janeiro, e, consequentemente, pelo luto de 30 dias em que se encontra a cidade de Santa Maria. Essa edição do Cultura na Sedufism trataria da trajetória de Marighella através de um debate entre o escritor Mário Magalhães e a ex-militante da ALN, Ana Maria Estevão. A nova data ainda não foi definida. A reforma da Previdência foi aprovada há mais de 10 anos, ainda no primeiro ano do governo Lula. A partir de então, diversas entidades passaram a questionar a constitucionalidade dessa reforma. A reforma da Previdência é a temática de hoje, abordada pelo professor José Luiz de Moura Filho, no Questões Jurídicas. A reforma da Previdência é um tema sempre recorrente. Mal saímos de uma reforma em 2003 e já se aventa a possibilidade de uma nova mudança na legislação previdenciária. Para os professores que ingressarem a partir de março de 2013 no serviço público, o que se apresenta é uma previdência extremamente precarizada, porque terão que aderir ao Fundo de Previdência Complementar. Os fundos de previdência complementar já foram uma realidade nesse país durante a ditadura. E muitos devem se lembrar do grande rombo que se criou na CAPEM, no GBUEX e tantas outras instituições da espécie. O que os nossos colegas não conseguem entender e não se aperceberam durante a greve, cuja uma das bandeiras era o combate ao regime de previdência complementar, é que, embora não sendo diretamente atingidos porque já estão efetivados na instituição, daqui para frente poderão ver os seus trabalhos, sua jornada de trabalho, seus esforços redobrados, em função de que a carreira passa a ser muito pouco atrativa para novos profissionais qualificados. Lembrando-se que o regime de previdência complementar foi adotado, por enquanto, apenas no Serviço Público Federal, temos várias instituições de ensino superior de natureza estadual que certamente passarão a atrair o melhor quadro que se encontra hoje à disposição no mercado. Esta mudança se mostra ainda mais absurda quando apenas o serviço público civil se vê por ela confrontado. Os militares não tiveram nenhuma alteração no seu regime previdenciário, o que só corrobora a tese de que estamos muito longe de nos constituirmos em um verdadeiro Estado democrático de direito. Mas não se pode esperar que o governo federal pare por aí. Mesmo aqueles servidores que ainda se encontravam ao abrigo do regime anterior à reforma de 2003, certamente serão pressionados a aderir aos novos fundos de previdência complementar. Agora vamos ao comentário do professor Humberto Gabi Zanata. Certamente Santa Maria e muitas cidades da região não pôde escutar neste carnaval, quanto riso, quanta alegria,
mais de 1000 palhaços no salão. É que, em solidariedade, Santa Maria e a região optou por não celebrar esta festa popular brasileira com a emoção, com a alegria, com o sentimento de outras datas. Porque ainda paira no ar e muito profundamente no coração das pessoas este som fúnebre da tragédia que levou tantos jovens idealistas. Certamente, se esses jovens estivessem presentes, o carnaval das suas cidades, o próprio carnaval de Santa Maria, teria sido vibrante, alegre, entusiasta, como é próprio dos carnavais. Ser alegre, ser esta festa popular que eleva o sentimento de todos os brasileiros para que eles consigam viver durante todo o ano. Parece que com as forças regimentadas, colhidas, recolhidas, armazenadas no carnaval para viver todo o ano. Mas mesmo que nós não tenhamos feito o carnaval da alegria, o carnaval da festa, das danças, das escolas de samba na rua, dos blocos, de toda a festividade, é possível imaginar também o carnaval daqueles que não estão conosco. Então, por isso que nós queremos que esta semana ainda continue sendo uma semana não de tristeza, mas que essa tristeza aos poucos possa se transformar na compreensão desta realidade tão cruel, mas que a vida deve continuar, porque há outros caminhos, há outras esperanças sendo plantadas, há outros horizontes para serem conquistados, e em nome desses jovens é possível que o carnaval seja uma festa da alegria, para que estas vidas ceifadas tão cedo possam também ser sinal de que nós, todos nós, acreditamos na vida com a dignidade que ela merece, especialmente a vida dos mais jovens. Até a próxima, D Docente Decente. O D Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso em nossas redes sociais, como em nosso site, também no site da TV Santa Maria. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas ao e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D Docente.